Fala, torcedor boliviano, estamos de volta, agora trazendo os destaques dessa partida agora que o Sampaio acabou de realizar aqui no Gigante Doiteiro da Cruz, do Estádio Castelão, contra o Pinheiro, né? E hoje eu vou estar trazendo esses destaques do pós-jogo, né? O jogo válido pela rodada do Campeonato Maranhense. Veja só, o Pinheiro, né? Ele veio para cá determinado a não, pelo menos, roubar um pontinho do Sampaio Corrêa, né? Ele não queria perder, porque era um jogo muito determinante para eles. Sendo que na próxima rodada eles vão encontrar o Morto Clube, né? Se o Pinheiro saísse daqui com um pontinho conquistado, né, eles ficariam muito bem na fita em relação a não se rebaixarem. Então eles vieram para cá determinados a não perder, né? Sendo que não conseguiram esse objetivo. No segundo tempo, o Sampaio Corrêa alcançou o tento da vitória, né? Mas antes de começar todas as análises, eu queria trazer para vocês aqui a escalação. Nosso querido tio Gil quase que fecha, né? Ele fez o pré-jogo entre Sampaio e Pinheiro e quase que ele fechou a escalação, né? Ele está em contato aí com Rafael Gonazes, querido tio Gil. O Sampaio Corrêa, ele entrou em campo com Mota no gol, Lucão na zaga e o companheiro dele, Joécio, né? O grande Joécio. Ali na lateral esquerda, o Eric Daltro, que fez uma boa partida pelo tempo, já a gente vai falar. O Rony na direita e ali na volância, Pablo e Guilherme Teixeira, né? O tio Gil pediu o Guilherme, o Pablo, e ele começou com o Pablo ali na volância, né? E aí na armação, o Dione, ali na ponta direita, o Gabriel Honório, terrível, né? Nós vamos falar sobre ele. E na frente, Jajá e Jefinho, ok? E o jogo iniciou com a seguinte classificação, né? O jogo até demorou um pouquinho para começar, eu estava colhendo algumas informações, né? E o atraso se deu, né, pela falta de ambulância ali no estádio do Castelão. Segundo informações, a ambulância que foi destinada a estar ali no gramado no momento do jogo teve um pequeno contratempo, né? Teve uma colisão, um carro bateu nessa ambulância. O jogo, que era marcado para as 18h30, acabou iniciando 19 horas, próximo às 19 horas, né? E eu colhi algumas informações e eu tinha em mãos a classificação. Veja só como estava a classificação do campeonato, né? Do Campeonato Maranhense, antes desse jogo entre Sampaio Corrêa e Pinheiro. O Morto Clube, ele era o primeiro colocado, com 12 pontos, com 5 jogos jogados. Sampaio vinha em segundo, com 10, com 4 jogos, agora tem o mesmo número de jogos que o Morto Clube. Em terceiro lugar, o Pinheiro com 8. Veja só, o Pinheiro, ele veio querendo alcançar um pontinho, porque ele em terceiro, se ele perdesse, ele cairia para quinta, assim como caiu, e vai jogar o jogo da vida contra o Morto Clube na próxima rodada. O Juventude vem em quarto com 8 pontos, IAP em quinto com 8, São José em sexto com 7, Bacabal em sétimo com 6 pontos e o já rebaixado Imperatriz com 2 pontos, né? Então o Bacabal, ele colocou fogo aí no campeonato, que ele venceu o Juventude na última rodada, salvo engano, e ele colocou aí lenha nesse campeonato. Esse campeonato tem muita coisa para acontecer, mas aqui nós vamos falar de quem? Aqui é um canal boliviano, nós vamos para análise pós-jogo do nosso time querido Sampaio Corrêa, que acabou de vencer o Bacabal no Estádio Castelão agora há pouco. Beleza. O que nós vamos falar agora? Vamos falar sobre o jogo. Bom, o jogo em si. O jogo, ele foi muito melhor, né? A última análise que nós fizemos, um pós-jogo do nosso time no Campeonato Maranhense, foi exatamente Sampaio Corrêa e Imperatriz. Muito mais vistoso, né? Vamos denotar isso, com muito mais brilho, muito mais bem jogado, né? O Sampaio, ele entrou em campo com esse time que eu mostrei para vocês, é um time alternativo, já pensando no jogo também, é importantíssimo nessa temporada contra o CSA. Então o Sampaio veio com algumas alterações, né? Poupou alguns jogadores, e esses jogadores que foram poupados visando a Copa do Nordeste, entraram no segundo tempo. Então o time do Pinheiro, de fato, ele deu bastante trabalho. Ele veio com essa situação de querer arrancar um pontinho e, de fato, deu bastante trabalho. Eu julgo o primeiro tempo como um primeiro tempo bastante equilibrado. E, pasmem, na minha condição, na minha visão, as chances mais claras de gol vieram a parte do Pinheiro, né? O time do PAC.
o número 7, né, o Diogo, ele infernizou ali o setor defensivo do Sampaio Corrêa. Mas eu devo denotar também que o setor defensivo, eu conversava isso também no último pós-jogo contra o Imperatriz, esse estilo de jogo, né, implementado pelo Sampaio, que o técnico gosta de implementar, a zaga ela não saiu rifando a bola em momento algum. Ela sempre saía ali tocando a bola de forma muito vistosa, né? Para quem é torcedor, para quem é cardíaco, dá aquele medo, né? O goleiro Mota trabalhando a bola ali naquela pequena área, trocando para um lado, tocando para o outro, mas nunca optando por rifar a bola, e sim sempre trabalhando a bola. Então vamos lá. A equipe do PAC começaram num grande abafa, né, trazendo muito trabalho, mas a zaga se comportou muito bem, com o Lucão afastando algumas bolas, né? Logo no início, bolas alçadas na área, o Mota também afastou de forma brilhante. Não tenho o que falar do Joelcio. O Joelcio é um jogador extraordinário ali. Com o Lucão eles fizeram uma boa partida. Já já nós vamos escolher o pior e o melhor jogador do Sampaio Corrêa. Eu queria trazer um destaque também para o goleiro Mota. Ele pode se enquadrar como um dos melhores da partida, porque de fato ele é responsável por esse placar de 1-0. Logo no primeiro tempo, os 25 minutos, o atacante Cibito do PAC ficou cara a cara com o Mota, e o Mota salvou uma bola incrível. Ele ficou frente a frente com o Mota, e o Mota ali fechou o ângulo do Cibito, trazendo em sucesso esse ataque do PAC ali naquele momento, 25 minutos do primeiro tempo. No primeiro tempo eu falei para vocês, um jogo muito igual, e as chances mais claras de gol vieram por parte do Pinheiro, do PAC. Esse primeiro tempo, eu quero denotar de fato um destaque muito negativo. O jogador, de fato, o Gabriel Honório, ele teve uma condição de jogo ali bastante feliz ali na ponta direita. Praticamente ele não dá prosseguimento em lance algum, errando muitos passes, não se apresenta bem ao jogo, e quando ele se apresenta querendo ir avante a linha de fundo, parece que falta ritmo de jogo, não tem tempo de bola. Um jogador, tanto é que o técnico não, após o intervalo, já fez a alteração. E aproveitando esse gancho, nós já vamos passar para o segundo tempo, né? O segundo tempo do Sampaio Corrêa, o técnico já mudou, já fez 3 alterações e colocou jogadores considerados titulares, né, já para entrar em campo no segundo tempo, né, a fim de conquistar. Se o Pinheiro procurava um pontinho, né, para se livrar desse rebaixamento, para não ter um período de enfrentar o Motoclube, né, já com essa assombração do rebaixamento, o Sampaio Corrêa lutava para a vitória, né, para depender apenas de si para se tornar o primeiro lugar do grupo. Antes de a gente iniciar a análise do segundo tempo, vale lembrar que os 2 primeiros classificados, né, não tem para onde fugir, a gente já pode dizer que vai ser Mota e Sampaio Corrêa, eles passam automaticamente e vão esperar o terceiro, quarto, quinto e sexto jogarem, não quadrangular, mas vai ser tipo uma semifinal, que não é uma semifinal, que vai estabelecer os confrontos contra Sampaio e Moto, para assim estabelecer uma final nesse campeonato maranhense. Então, vamos falar sobre o segundo tempo. O segundo tempo, o técnico do Sampaio Corrêa, ele fez 3 alterações. Ele tirou o Lucão, certamente sentiu alguma coisa, e improvisou o André Luiz ali na zaga, no lugar do Lucão. Também saiu o Gabriel Honório para a entrada de Pimentinha, graças a Deus, porque ele fez uma partida, um primeiro tempo terrível, não conseguiu dar prosseguimento em nenhuma jogada. E Jefinho também, pensando já em poupar o Jefinho para o jogo contra o CSA, saiu dando lugar ao João Anderson, que descansou o primeiro tempo. Queridos, com essas 3 alterações, o jogo ganhou uma nova cara. O Sampaio, de fato, igualou mais o jogo. Já estava muito igual no primeiro tempo, mas as melhores chances sempre foram as chances do Pinheiro. Só que com essas alterações, com jogadores considerados titulares, o Sampaio ganhou muito em movimentação. Nem se compara a movimentação do Pimentinha com a movimentação do Gabriel Honório. Então o Sampaio ganhou muito, mas o Pinheiro ainda continuava ameaçando bastante o time do Sampaio, né? Chegava com muito perigo.
Só que o Sampaio tinha, né, o garoto Serelepe ali na ponta direita, o Messi maranhense Pimentinha, né? E num lance em que ele ali saiu costurando, né? Gerou um escanteio e de bola parada com assistência de Dione. Já já, aos 29 minutos do segundo tempo, né? Fez o tento da vitória do Sampaio Corrêa, que deu esses 3 pontos, né? Então, o segundo tempo ele já foi muito melhor para o Sampaio Corrêa, né? Já teve mais ações no ataque. Só que o Pinheiro ainda assim continuava ameaçando, sabendo dessa condição de não poder ir perdendo com 0 pontos para o jogo contra o Moto Clube. O Pinheiro se lançou ao ataque, né? E quase, já com os acréscimos, o Pinheiro chegou ao empate, né? Numa bola, numa cobrança de falta, onde o goleiro Mota, né, espalmou e a bola foi por cima do travessão. É por isso que eu falo que o Mota ele é fortíssimo candidato a ser melhor da partida, porque ele já tirou um gol do Civito lá no primeiro tempo. E aí, já no segundo tempo, nos acréscimos, ele teve participação também fundamental, né, responsável gigantesco nesse resultado de 1-0 desses 3 pontos Sampaio Corrêa frente ao Pinheiro, ok? Então essa análise que eu tenho para trazer para vocês desse jogo entre Sampaio Corrêa e Pinheiro, o PAC, né, que jogou com um uniforme muito bonito, comemorativo, aos 30 anos, né, da equipe do Pinheiro. Infelizmente para nós, infelizmente para ele, para eles, para todos os torcedores ali do Búfalo da Baixada, saíram daqui com a derrota e agora vão ter que suar para ganhar um outro clube para não ser rebaixado desse campeonato e ainda assim lutar por alguma classificação nessa fase final. Sem mais delongas, nós vamos agora para o melhor e o pior jogador dessa partida. Ao meu ver, o pior jogador disparado é o Honório, né? Ele fez uma partida bizonha no primeiro tempo, tanto é que foi substituído pelo técnico no segundo tempo. Como eu falei, ele não dava prosseguimento na jogada, parece sempre estar fora de ritmo, não tem tempo de bola, ele alonga sempre as bolas mais do que se deve alongar. Ele quer demonstrar velocidade, mas não tem. Então, Gabriel, infelizmente, garoto, você, pra mim, carimba aí, foi o pior jogador da partida. Candidatos a melhor jogador da partida eu tenho muitos, né? Talvez eu possa até ser injusto. Normalmente quando o cara marca o gol, né, ele sai ali com um troféuzinho de melhor jogador da partida. Eu poderia trazer, né? Talvez vocês possam discordar de mim. Poderia dar esse prêmio de melhor da partida pro Jajá por ter marcado gol. Ou então pro Pimentinha, que chegou, né, no segundo tempo e de fato teve participação fundamental no gol, né, deu um pouco mais de movimentação, trouxe um pouco mais de dor de cabeça ali naquela área ali, no setor esquerdo do Pinheiro, né. No primeiro tempo o Pinheiro não tinha preocupação com o Honório, né, e com o Pimentinha a coisa mudou, né. E também poderia dar o prêmio para o Mota. O Mota também teve participação fundamental nessa vitória do Sampaio. E eu fico entre esses três, o Jajá, marcador do gol, o Pimentinha, que teve participação, e o Mota. Para quem será que vai? Deixa eu pensar. Eu vou dar o prêmio de melhor jogador para aquele que marcou o gol. O melhor jogador da partida vai para Jajá. Teve também algumas participações no primeiro tempo, né? Teve boas movimentações ali do lado de Jefinho, recebendo algumas bolas ali do Dione. Arriscou algumas vezes, né, na meta do goleiro do Pinheiro. Então vai para Jajá, acho que vocês vão concordar comigo, beleza? Então galera, essa aqui foi a análise pós-jogo, o vídeo até ficou um pouquinho maior do que eu esperava. Mais uma vez eu queria pedir a você, se você ainda não é inscrito, dá uma força aí no canal Resenha Boliviana do nosso amigo Tio Gil, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like, deixa a curtida, e você que é torcedor boliviano, conhece outro torcedor boliviano, passe o link, né, desse pós-jogo para os seus amigos bolivianos, beleza? Tranquilo? Também aproveitando a oportunidade, porque você venha me seguir lá na minha mídia social, né, o Kemuel R. Souza DV lá no Instagram, e segue também o nosso amigo Tio Gil, tio.gil lá no Instagram. Se você ainda não segue ele, se você ainda não me segue, deixando essa pontinha aqui para o que você... Vai estar aqui na descrição desse vídeo, né? Os links do meu Instagram, do Instagram do Tio Gil, beleza? Então, torcedor boliviano, avante, nós somos líderes
comemore, faça sua festa, torcedor boliviano. Somos líderes do Maranhense, né? E temos uma partida agora importantíssima contra o CSA. Talvez nós vamos fazer um pré e um pós-jogo aí da Copa do Nordeste, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez, peço que se inscrevam aí no canal, deixem a curtida e compartilhem o link desse vídeo, beleza? Um abraço, saudações bolivianas.